Então, já estamos gravando de novo. Eu vou comentar um pouquinho as coisas que foram perguntadas aqui, tá? Olha só, a Ana Cláudia perguntou aqui para a gente falar sobre o trivium, né, e retórica. Sim, o trivium, as 3 vias, né, as 3 disciplinas próprias do começo dos estudos, que é a gramática, primeiro, essa que nós estamos enfrentando, depois a retórica, tá, e depois a lógica, né. Quando eu falei esses nomes lá com o Santo Inácio, né, é porque essas disciplinas também são divididas em outras, né. Então, por isso que a gente diz que gramática é o nome geral, mas o que se estuda em gramática? Se estuda literatura e se estuda gramática nesse sentido mesmo de conhecer as regras, né, e de enxergar isso que a gente está tentando enxergar, né, assim, esse aspecto mais imaterial, mais intelectual, tá? Então, gramática é literatura. Antigamente era basicamente o latim, né? O estudo da língua latina e da literatura latina. A Sofia ali, ó. Oi, Sofia. E aí, o segundo nível é a retórica, que é o quê? O segundo nível não é mais a abordagem passiva da língua, né? Não é tentar entender apenas a língua, mas tentar usar a língua para significar, para expressar, né? Claro, num nível muito superior do que a gente consegue hoje, porque, né, o que a gente faz hoje é simplesmente a comunicação que a gente for aprendendo mesmo, né? Mas a retórica é fazer isso com arte, né? Saber os modos de tentar provocar o nosso ouvinte, vamos dizer assim, àquela atitude que nós desejamos, entendeu? Então, você quer que a pessoa mude de vida, né? Então, você tem que ter um jeito de falar com ela. Você quer que a pessoa, sei lá, compre uma coisa, né? Você tem que ter um jeito de falar com ela, percebe? Hoje em dia, a retórica, ela foi muito roubada, vamos dizer assim, pela propaganda, né? Pela ideologia, sabe? Mas, mesmo para as coisas boas, né? Também é necessário a retórica, é necessário um modo de expressão que faça, né? Com que aquilo que você está querendo, né, que aconteça, realmente aconteça, certo? Por meio da palavra, da comunicação, né? E a lógica, aí já é a antessala da filosofia mesmo, né? Você está tentando enxergar para os elementos mais, assim, como é que eu posso explicar para não confundir, né? A gente está tentando enxergar aquilo que as coisas são, né? E na sua relação também com as palavras, tá? Então, lógica ainda está dentro do trivium mesmo, assim, está dentro dessa... É algo que acontece, vamos dizer assim, no interior da nossa alma, né? Da nossa inteligência ali, mas que já tem uma relação mais direta com a realidade, tá? Depois disso, tinha as disciplinas do quadrivium, né? Que aí era realmente o estudo da natureza, da filosofia, né? Quando a gente fala humanidade, é tudo isso, de certo modo, englobado, sabe, de forma sintética, né? Então, é a literatura, é a retórica também, é a cultura, né? Então, a gente poderia pensar assim, né? Se falar, tal pessoa é culta, né? Tal pessoa tem muito conhecimento, é porque ela tem humanidades, né? Ou seja, ela passou por esse estudo de conhecer os grandes autores, né? Entendeu? Então, é uma coisa um pouco mais geral. Mas tudo isso era feito dentro do trivium, né? Certo? Respondido, Ana? Vamos ver a outra aqui. Se Deus quisesse que o demônio não existisse mais, ele poderia destruí-lo? Olha, uma pergunta mais teológica, né? Eu acho que sim, né? Eu posso estar até equivocado, mas eu acho que Deus poderia, né? Se ele quisesse destruir tudo, acabar com tudo, ele tem esse poder, tá? Ele tem esse poder e tudo voltaria ao nada, né? Ou seja, é como se, houve dentro de Deus um tempo onde as coisas existiam e Deus resolveu sumir com tudo. E o que ia acontecer com a gente, por exemplo, nesse meio do caminho? A gente simplesmente perderia a consciência, certo? Sumiria mesmo, né? Então a gente existiu, mas seria, né, sumido. Acontece que Deus não tem porquê, vamos dizer assim, uma vez que ele escolheu fazer as coisas, né? Uma vez que ele escolheu criar as coisas no modo que ele criou, não tem por que ele se arrepender, sabe? Deste modo, né? Então, ainda mais porque ele deu para os anjos e para o homem, né, uma alma imortal. Então, se ele já deu para o homem
e para o anjo, né, uma capacidade de amá-lo, de conhecê-lo e de viver para sempre com ele, né, na sua companhia, por que ele ia tirar isso? Né? E as pessoas falam, mas se Deus fosse bom mesmo, então ele, sei lá, né, quando ele visse que as pessoas não querem ficar com ele, ele destruiria as pessoas, para que ela não sofresse, né? Opa, mas aí tem um problema, né? Assim, Deus é bom, mas ele também é justo. Né? Então, e ele é livre, tá? Então, assim, de falar, mas então Deus foi injusto de me criar, né? Porque eu não quero ir para o céu e agora eu tenho que ir para o inferno, né? Assim, são perguntas, muitas vezes, das pessoas mais revoltadas, assim, né? Mas o fato é esse, Deus teve liberdade mesmo, entendeu? E você, de fato, preferiria não ter existido, né? Preferiria não existir jamais, né? Então, que, no fundo, é o que hoje os abortistas fazem também, né? Não, é melhor que essa criança não venha a viver, né? E o problema é que, de fato, no inferno, os condenados clamam por não existir mais, né? Eles pedem, ou seja, eles amaldiçoam o dia da sua concepção, né? É uma coisa terrível mesmo. Né? É por isso que a gente não pode ir para lá de jeito nenhum, né? Mas eu acho que sim, eu acho que Deus poderia destruir o demônio se ele quisesse, né? Mas ele não quer, né? Ele já deixou isso claro. Né? Não é assim que ele faz as coisas. O Jefferson pergunta, o hábito pode ser tido como também a intenção do ato de tender, de intento, de propósito, de desejo? Olha, Jefferson, teria que pensar mais para te responder também, né? Estudar um pouco mais de lógica também, que eu não estudei o suficiente ainda, né? Conheço bem pouco de lógica, na verdade. Aqui você está colocando, vamos dizer assim, o hábito mais como uma questão de volição, né? De desejar, né? Veja, o Aristóteles viu isso em tudo. E só tem hábito só tem volição as criaturas racionais, né? Só os anjos e os homens, entendeu? Então o cachorro não tem volição, né? Ele tem um instinto, né? E ainda assim, esse instinto pode ser, de certo modo, educado. Como assim? Adestrado, no caso dos animais, né? O cavalo, por exemplo, ele vai ser educado de um modo que ele apanha se ele fizer certa coisa, ou ele ganha um presente se ele faz outro, né? E aí você cria um hábito no cavalo, tá vendo? Você cria um modo dele se comportar, né? Por hábito, tá vendo? Por repetição, né? Então, no fundo, mesmo a planta também, né? Também as espécies, né, elas têm hábitos próprios, têm instintos próprios, né? Então, eu acho que a palavra hábito poderia ser pensada nesse sentido, talvez, de instinto, tá? E de instinto que pode ser adestrável, vamos dizer assim, né? Que é adestrável, né? Que pode ser adestrado, que pode ser educado, tá? Agora, levar a coisa para o lado da volição, eu não sei, eu acho que seria um pouco mais próprio do nosso, né? E as 10 categorias não estão só no homem, estão em tudo mesmo, tá bom? Se você quiser comentar alguma outra coisa, pode comentar. Né? O que mais? Aqui a Ana perguntou, né, você mencionou que o hábito da coragem antes foi uma virtude que foi praticada. Né? Isso é no sentido de uma pessoa passar por uma experiência do antônimo de coragem, o medo, ela teve que sentir o medo para praticar a coragem. Tive que Sofia, por favor, Sofia. Vai na mesinha, então. Abriu o seu microfone, tá, Miss? Tudo bem. Coisa... olha, é interessante, né, isso que você está colocando aqui. Né? Ou seja, a pessoa, para praticar alguma coisa, tem que ter sentido, percebido o contrário disso. Né? Olha, é necessário muitas vezes, mas, veja só, para algumas coisas sim, né? Para outras me parece que talvez não. Né? Porque, por exemplo, a virtude também, ela não é só um hábito no qual nós mesmos nos educamos, né? Ela também é um hábito que vem da educação externa, ou seja, pelos pais, pelos professores, né? E os pais e os professores têm a missão de resguardar, né, esse educando de coisas muito prejudiciais, né? Então, por exemplo, desde que as crianças são pequenininhas, né, a gente evita com que elas se machuquem, né? Por exemplo, evita que elas façam coisas que possam vir até a perder a vida, né? Faz parte, né, da educação. Então, veja só, a pessoa não precisa ter uma experiência de ter uma vida impura para depois buscar a pureza, né? Mas é claro que no sentido da coragem, mesmo que você está falando, tem alguma lógica, ou seja, só vai perceber o que é coragem quem já sentiu medo,
né? Então, alguma coisa assim. Acho que sim, né? Só que, na verdade, a virtude da coragem, ela passa também pela explicação, vamos dizer, da situação, muitas vezes, de quem está educando, né? Então, a criança sentiu medo, né? E aí vem, por exemplo, o pai explica, né? Diante dessa situação aqui, você teria que pesar as coisas, né? Perceber se valeria a pena, mesmo com medo, você se expor, né? Você ir lá e ter um ato de coragem, né? Ou se não. Então, é uma questão de prudência também, né? Então, ou seja, a coragem é o quê? É você expor, colocar em risco a sua própria existência, ou sua integridade física, ou várias coisas, né? Por um bem maior, né? Então, você tá com desejo de fugir, né? Você vai lá e enfrenta. Ou muitas vezes a coragem também é fugir, né? A coragem também é fugir. Olha, veja só mesmo Santo Tomás, né? Ele fala assim, tem certos perigos que você não vem se enfrentando, né? Entre eles, ele coloca, inclusive, a questão da própria castidade, né? Isso vale bastante também para os homens mesmo, né? Ele fala, olha, sei lá, se você está se sentindo tentado, né, está se sentindo inclinado para se expor a uma situação que pode virar um pecado contra a pureza, né? Não adianta você falar, não, eu vou e enfrento e dá um jeito. Eu falo, não, é melhor você fugir, é melhor que você não, né, não se colocar naquela situação, né? Inclusive, a teologia moral ainda fala isso, né? Se colocar no perigo de cair em pecado contra a pureza já é um pecado, certo? Então a pessoa fala, eu por exemplo, eu não vou cometer nenhum pecado contra a pureza, mas eu vou lá na praia onde está cheio de pessoas vestidas de um jeito que vai me inclinar a pecar contra a pureza, entendeu? Então, dependendo das condições, né, dependendo da própria pessoa, uma série de coisas, isso aí já pode ser um pecado, né? Não estou aqui, calma, não sou padre, não estou dizendo que ir à praia é pecado, não é isso, né? De fato, ir à praia simplesmente não é pecado, né? Mas, dependendo das condições, pode ser sim pecado, né? Que a pessoa vai se expor, certo? Né? Algo que talvez ela não tenha força para vencer, né? E mesmo que ela tenha força, talvez, ou seja, a situação pode ser complicada, né? Depois, o Jefferson perguntou aqui, né, as invariáveis são invariáveis em que sentido? Pergunto isso porque geralmente o nível fonético parece que são variáveis sim. Tá, Jefferson, você fala na questão de o modo pelo qual a gente diz as palavras, né? Ou você está querendo falar de outra coisa? Por exemplo, sei lá, você fala assim, felizmente ou felizmente, né? Você coloca uma intenção diferente, e aí, nesse sentido, toda palavra é variável, né? Assim, toda palavra ela é suscetível de adornos, vamos dizer assim, sonoros, né? Agora, ela é invariável, acho, na sua forma. Isso é o que eu estava querendo dizer, né? Nas letras ali que a compõem no sentido escrito, né? E nos fonemas que a compõem no sentido sonoro. Veja, os fonemas mesmo, né? Eles aceitam certas variações, né? Então, você tem lá o S, por exemplo, do carioca, o S do paulista, né? O R do paulista, o R de outro. Tudo isso está dentro da ideia de R, entendeu? Então, não tem problema, né? Se um fala, sei lá, né? Porta, o outro fala, não vibra o R, né? Ou, sei lá, né? Um fala susto, né? O outro fala susto. Isso tudo são variações fonéticas que estão dentro, né? São permitidas, assim, né? São variantes naturais ali da língua, né? E não é nesse sentido, né? Agora, se você quiser depois perguntar de novo, tá bom? Fique à vontade, né? Olha lá. Por exemplo, com as. É como ouvir quas, tá? Veja, não é isso, né? É porque mesmo quas, né? Continua sendo invariável, porque a palavra é com, né? O fato de você estar, vamos dizer, ocultando ali, né, elidindo um fonema, não varia de fato a palavra, porque você não muda de significado com isso, né? Você não muda nenhum significado com isso. Quando você fala o seguinte, menino e menina, algo do significado está sendo alterado. O que permanece? Permanece que você está falando de ser humano pequeno, né, criança. Mas mudou que está falando de ser humano masculino, do outro você falou de um ser humano mais feminino, percebe? Então você mudou algo do significado, ela é invariável no sentido do próprio significado mesmo. Não no sentido de que ela não possa ter variações semânticas, né? Então, assim, uma palavra, ela pode ter 3, 4 sentidos, certo? Mas isso só é o contexto quem dá, e não a variação
da forma da palavra, entendeu? Essa coisa do quas, né, cos, é uma variação fonética ali, mas não é uma variação da palavra mesma, né? O com não está sendo alterado por nenhum motivo linguístico, assim, né? Pelo menos nenhum motivo sintático, morfológico, sabe? Então, não sei se isso que eu estou te falando está dando alguma ideia, né? Sabe? Ela foi alterada no sentido fonético, sim, é verdade, né? Isso a gente fala, né? O nosso sotaque, tudo isso já está, né? Ou é muito comum no Brasil as pessoas ignorarem o plural, né? Eu mesmo falo o tempo inteiro assim, né? A gente fica tirando os plurais, né? Um jeito meio caipira, né? De se expressar, né? Mas isso não está alterando realmente a estrutura ali, né? As combinações sintáticas ou a função morfológica, né? Ótimo. Então vamos continuar, né? Acho que vale a pena talvez até separar isso aqui também, interromper e começar a nova gravação, com 3 partezinhas.